É muito estranho olhar pra tela da câmerazinha ali e não sei, me ver. Konnichiwa, Brasil! Tudo bem com vocês? Faz um ano que eu não gravo vídeos. Na verdade, eu acho que faz até mais de um ano que eu não gravo vídeo. Tá muito estranho me ver conversar com uma câmera. Mas, enfim, vamos lá, é isso aí. Então, acho que a última vez que eu gravei, eu ainda estava em Tóquio. E muitas coisas aconteceram desde então. No finzinho do meu período em Tóquio, eu tava surtando. Meu, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui? Eu tava muito incomodada também com o lugar que eu tava morando, porque era muito apertadinho. Meu Deus, era... Vendo hoje em dia, eu falo, como assim? Eu consegui morar nesse lugar, nesse espaço, nesse cubículo. Tava surtando. E nessa época eu tentei fazer de tudo pra ficar em Tóquio. Eu não sei se vocês lembram, mas o motivo de eu ter saído de casa e ter ido pra Tóquio foi procurar novos ares, procurar outros empregos e trabalhar com fotografia, que era uma das coisas que eu gostava muito. E pra quem não quer trabalhar em fábrica, o caminho mais fácil é ir pra cidade grande, né? É igual quando a gente mora no interior aqui no Brasil e vai pra São Paulo pra conseguir emprego em outras áreas que dificilmente você consegue no interior. Cheguei lá, lockdown, acabou que eu não consegui trabalhar com fotografia, porque no lockdown as pessoas não podiam sair de casa, o país fechou, não tinha turistas e não tinha clientes pra eu trabalhar, tudo bom? Aí eu tive que me virar, né? Eu fui procurar emprego em vários restaurantes, mas porém com a pandemia tava difícil também conseguir restaurantes, e o único lugar que eu consegui foi no McDonald's. E aí teve uma hora que eu falei, meu, tô cansada de trabalhar pra pagar o aluguel, não consegui juntar dinheiro, não consegui comprar coisinhas, não consegui sair de casa, porque eu tinha medo por causa da pandemia, não consegui socializar, não fazer amigos, não viver. Eu falei, não tô aguentando mais. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer. Conversando com a minha amiga Eliana, ela super me ajudou nessa época, a gente começou a ver outros apartamentos, né, outras share houses que eram um pouco mais barato, era uma localidade melhor e não era do lado da estação de trem, né, porque eu dormia do lado da estação de trem, eu via trem a cada 15 minutos. E aí eu encontrei, só que acabou que... Enfim, não deu certo. Coisa do destino, coisa do universo. O universo não quis que desse certo pra mim ficar em Tóquio. Parecia que tava me expulsando de Tóquio, porque eu tentei arranjar outro apartamento. Eu tentei arranjar outros empregos. Eu lembro que eu fiz teste pra uma empresa, um site de vendas. E era pra eu ser redatora, sabe? Escrever sobre o produto, enfim. Fiz o teste, fiz a entrevista, não passei na entrevista. O japonês não era à altura, talvez. Tentei outros restaurantes, outros cafés, não deu certo. Eu lembro até que teve um dia que eu fui fazer uma entrevista no Starbucks, lá de Ginza, que é a cidade mais rica de Tóquio. Não deu certo também. O que mais? Gente, fiz tanta coisa. Chegou um dia que eu consegui trabalhar num restaurante fino, assim, chique, carinho os pratos. Nossa, consegui. Comecei a trabalhar por uns 4 dias. Tava sendo bom, sabe? Eu tava aprendendo, tava achando divertido, tava sendo bom trabalhar com algo que não fosse fast food, que não fosse McDonald's. Toda semana eu tinha que mandar um e-mail falando os dias que eu estava livre pra trabalhar. E aí eles mandavam um e-mail de volta falando os dias que eu poderia ir trabalhar, que dava pra me encaixar. Acho que passou uma semana, eu mandei o e-mail, não deu pra trabalhar, não tinha dias disponíveis pra mim. E aí eu mandei na segunda semana, falaram assim, olha, devido à pandemia, não temos clientes, então não tem como a gente te encaixar. Como assim? Nos dias que eu fui, tava bem Sogashi. Muito corrido, muita coisa pra ser feita, não era falta de clientes, era talvez porque eles não tinham gostado do meu serviço, não sei, algo assim. Eu nunca tinha sido demitida. Pra mim foi algo novo. Eu não sabia se eu estava realmente sendo demitida ou não. Eu não sabia como é o tipo de demissão de japonês. Se é tipo, você está demitido. Ou se é algo mais sutil, assim, tipo, olha, não vai dar. Então eu fiquei na dúvida. Eu ainda tinha esperanças de conseguir trabalhar alguns dias, mas nunca recebi e-mail de volta. Ninguém nunca mais entrou em contato comigo.
Mas tudo bem, superamos, eu acho. Em paralelo às coisas não darem certo, Tóquio me expulsando de lá a todo custo, conheci uma pessoa, meu namorado. Hoje em dia é meu namorado, mas na época era só um cara que eu segui no Instagram, um cara bonitinho. Aí eu comecei a seguir, comecei a conversar. E a gente fez uma amizade bem gostosa e ele começou a falar, olha, não tá dando certo as coisas pra mim na cidade onde eu tô. Fiz uma entrevista de emprego, tô indo morar em tal cidade. Por que você não vem aqui pra cá também? Eles estão contratando. E aí eu pensei, será? Sair do ambiente de fábrica pra voltar pra fábrica. Mas se bem que eu tô precisando, né? Fiquei 1 ano e meio morando em Tóquio, na cidade grande, sem sair de casa, sem socializar, sem nada. E eu precisava de um ambiente onde eu teria pelo menos um amigo. Ficaria mais perto da onde os meus pais moram, então seria muito mais fácil deles me visitarem e eu visitar eles. Enfim, estaria ganhando um dinheirinho. Acho que eu vou. Procurei a empreiteira pra onde ele fez a entrevista. Não passei na entrevista, fiquei super chateada. Não é possível que nada tá dando certo pra mim. O que tá acontecendo? Eu estou numa maré de azar que é de outro mundo, porque nada tá dando certo na minha vida. Resolvi procurar uma outra empreiteira que estava contratando para essa mesma fábrica, nesse mesmo lugar. E aí eu passei, dei graças a Deus, nossa, tirei um peso das minhas costas, tentei me mudar o mais rápido possível. Aproveitei a última semana, se eu não me engano, eu parei 1 semana antes de eu finalmente me mudar, arrumar minhas coisas todas. E eu usei essa semana para aproveitar e ir nos lugares que eu queria ir. Então eu fui na Team Lab, eu cortei o meu cabelo, passei com a Eliana, passei com a Esther. Muito diferente da realidade que eu tava vivendo ali no meu quartinho, sabe? Aí tá, me mudei pra Fukui. Fiquei 2 semanas? 14 dias, 2 semanas. Em quarentena, meu apartamento era maravilhoso. Pra quem morava 1 ano num quartinho minúsculo, que mal dava pra dar 10 passos. Nossa, eu fiquei num apartamento incrível. Não precisava dividir com ninguém, a máquina de lavar só pra mim, o banheiro só pra mim, o chuveiro só pra mim, e eu fiquei tão feliz. Foram 14 dias maravilhosos, sozinha, curtindo o meu apartamento. E aí, entre esses 14 dias, eu fui ficando mais amiga ainda do Leonardo, meu namorado. Isso aí é história pra outro vídeo. Eu vou ver se eu gravo um vídeo com ele, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Quero vídeo com o Leonardo, que aí, quem sabe, a gente venha contar a nossa história. Mas enfim, falando da fábrica onde eu fui trabalhar. No início, é tudo muito confuso, porque eu tinha feito todos os trâmites, tudo online. Então, eu não tinha visto o apartamento, eu não tinha assinado contrato ainda, tava tudo muito incerto. E aí, chegando lá, ficando esses 14 dias, depois eu fui assinar contrato, fiz as coisas tudo certinho. E um detalhe muito importante dessa informação. Eu não escolhi o apartamento que eu fiquei e eu também não podia trocar de apartamento, né? Eu não podia trocar de apartamento, não podia trocar a vaga para onde eu seria designada para trabalhar. A carga horária para trabalhar nesse lugar era de 12 horas todos os dias, sendo que o normal é 8 horas. 4-2, os turnos eram alternados, então tinha semana que eu trabalhava de dia, tinha semana que eu trabalhava de noite. Aí eu ficava 4 dias trabalhando de dia, folgava 2, começava na outra semana de noite. De início, foi tranquilo, eu tava muito empenhada ali em me acostumar a trabalhar em turnos alternados, ficar em pé 12 horas todos os dias e aprender o serviço. Assim que eu comecei a pegar o serviço, trabalhar sozinha, sem ter alguém do meu lado, ficou um pouco mais corrido, porque eu era operadora de máquina, então eu tinha que ficar pra lá e pra cá o tempo todo com várias máquinas apitando no meu ouvido. Tinha vez que tinha menos máquinas pra eu cuidar, tinha dias que tinha mais. Então eram 12 horas em um lugar fechado, sem ver a luz do sol, sem janela, sem nada. O apartamento onde eu fiquei, eu não escolhi, certo? E eu não poderia trocar, certo? Eles escolheram um apartamento que era atrás do posto de gasolina. Foi complicado. Uma semana eu ia trabalhar bem, a outra semana eu ia trabalhar péssima. E tava muito ruim ficar assim. Em paralelo a isso, comecei a namorar. E aí eu falei pro meu namorado, olha, nos fins de semana, que é quando a galera lava mais o carro, tem como eu dormir aqui? Porque assim, não tá dando certo. Não tô conseguindo dormir lá,
tô indo trabalhar péssima, tem como? Aí ele falou, não tem como, de boa, não tem problema. Só que mesmo assim, continuava não dando certo. Eu não sei se é a carga horária, o cansaço, porque 12 horas por dia não é algo fácil, não é algo saudável. Então eu comecei a faltar, porque eu não conseguia dormir. A grana era boa, mas não estava sendo saudável pro meu corpo, não estava sendo saudável pro meu psicológico, principalmente, porque eu ia trabalhar péssima, e se eu não fosse trabalhar, eu me sentia péssima também. Demorou muito tempo pra eu chegar e falar, vou ter que sair. E meu namorado também, assim como eu, ele também não tava conseguindo trabalhar 12 horas, 2 turnos alternados, tava muito puxado pra nós dois. Enfim, o apoio dele nessa época foi muito importante, porque eu ainda tenho dificuldades, mas na época eu tinha muito. Era tipo impossível desistir das coisas, falar que não consegue fazer as coisas. Era algo que tipo assim, não posso pensar assim, porque eu não vou conseguir fazer nada. Só que tem coisas que às vezes não é pra ser. E eu não lidava muito bem com essas coisas de não é pra ser. Pra mim era tem que ser, porque eu tô batalhando pra isso, então tem que dar certo. Então foi muito difícil aceitar isso primeiro pra depois pedir demissão, entende? Era um processo que eu tinha que viver e tinha que virar essa chavinha dentro de mim, sabe? Hoje em dia eu ainda tenho dificuldade pra falar não, mas a dificuldade é um pouco menor do que antes. Nessa época, eu e o Léo, a gente tava muito unido, né? Não tava dando certo pra nós dois, e nós dois decidimos encontrar outra coisa pra trabalhar junto, morar junto, talvez. E aí, por sorte do destino, ele encontrou um emprego numa cidade chamada Ogaki, na província de Gifu, pra trabalhar numa antiga fábrica que ele já tinha trabalhado há uns anos atrás. E a gente foi ver o apartamento, era incrivelmente lindo o apartamento. Era pra ser o primeiro apartamento que a gente viu. A gente falou, é esse. A gente decidiu se mudar, ele já com um emprego garantido e eu ia encontrar um emprego depois. Eu senti que eu precisava ficar um pouco afastada de fábrica, então eu tirei uns 3 meses pra mim, pelo menos. E foi muito bom essa época que a gente morou nesse apartamento. A gente ficou lá mais ou menos uns 4 meses, até as coisas começarem a não dar certo nessa fábrica onde ele tava também. Quando as coisas não são pra acontecer, não adianta a gente ficar pulando de fábrica em fábrica, sabe? Mas na época a gente ainda tava nesse quero fazer dar certo. Como eu não tava dando certo pra ele, eu comecei a procurar um emprego pra mim. Esse apartamento onde a gente morou, e foi incrivelmente lindo esse período, era da empreiteira onde ele trabalhava. Então, se ele, caso não aguentasse mais trabalhar lá, seria bom eu conseguisse um emprego com um apartamento e aí a gente conseguir morar nesse novo apartamento. E eu comecei a procurar e encontrei alguma coisa que também mais tarde não deu certo pra mim, mas eu tentei. Eu tava aprendendo o serviço ainda, então eu obviamente dependia de uma outra pessoa pra checar o que eu tinha feito, pra ver se tava tudo certinho. Perguntava muitas coisas pra essa pessoa, porque eu quero aprender o serviço e eu tenho que aprender sozinha, né? A fazer sozinha. Só que tava tão chato isso de perguntar pra essa pessoa, porque eu percebi que a pessoa não queria me ensinar. Eu lembro como se fosse hoje. Foi o último dia que eu trabalhei, eu falei, chega. Como eu não sabia muito o serviço, geralmente quando a gente tá aprendendo, a gente sai TADE, com 8 horas de serviço trabalhado, entendeu? Quem quiser fazer horas extras, pode fazer, mas é pra quem tem mais experiência e sabe mais o serviço. E aí eles passam a hora extra. No meu caso, como eu era aprendiz, eu não tinha como fazer hora extra, então tinha horas que acabava o serviço, e aí essas pessoas que tinham experiência faziam outra coisa lá dentro. E eu ia embora mais cedo, sabe? Mesmo que eu não tivesse completado as 8 horas, porque aquilo que eu tava aprendendo já tinha acabado. Então não tinha o que eu ficar fazendo lá. E aí tinha muitos dias que eu tava saindo mais cedo e eu não sei se isso tava muito certo. Pedi pra ela perguntar pro chefe se era pra eu ficar às 8 horas certinho ou se era pra eu ir embora. E aí quando eu olhei pra ela pra perguntar, ela olhou pra mim assim. Com essa olhadinha dela, eu fiquei me sentindo muito mal, né? Muito mal, esse ego tão grande dela, só porque ela sabe falar japonês melhor do que eu, porque ela tava lá há mais tempo do que eu.
se acha melhor do que eu. Então eu falei, não tá certo isso. Eu não quero trabalhar num ambiente assim, ruim, pesado. Eu posso conseguir emprego em outro lugar, ganhando melhor ou não, mas não tenho que aguentar isso por dinheiro nenhum. Eu acredito que quando a gente sai de fábrica pela primeira vez e vai trabalhar com outra coisa que não seja fábrica, você dificilmente consegue voltar a trabalhar em fábrica. Porque você percebe que aquele ambiente você não é obrigado a trabalhar. De certa forma, abre a sua mente, sair de fábrica. Você vê outras oportunidades para você trabalhar, você vê que tem outras coisas que você pode escolher. Pode não ser ganhando bem quanto na fábrica, mas o ambiente é totalmente diferente. Enfim, virando a página, eu não conseguindo achar emprego, meu namorado não conseguindo achar outro emprego, surgiu a ideia de trabalhar em Okinawa, porque o tio do meu namorado trabalhava e morava em Okinawa. Então, enfim, conversando sobre as dificuldades que a gente estava tendo, ele perguntou pra gente por que vocês não vão pra lá, ver qual é que é, e se vocês gostarem, né, quem sabe, vamos viajar pra lá, por que não? No primeiro dia, ficamos na casa onde o tio do meu namorado morava, e era num lugar bem perto de karaokê, de boates e clubes noturnos. Então, de noite a gente não conseguiu dormir. No dia seguinte, a gente conseguiu alugar um carro, porque lá, se eu não me engano, não tinha trem e metrô. E aí a gente foi, alugou um carro, almoçamos e fomos pro Airbnb, deixar as nossas coisas e conseguir descansar um pouquinho. Chegando no Airbnb, tomando um banho, descansando. Do nada, no andar de cima do nosso quarto, começou uns barulhos estranhos. Aí a gente pensou, o pessoal tá animado. Só que, do nada começou um barulho de pisão assim no chão, sabe? Tênis. E uns barulhos de cadeira. E uns barulhos de móveis arrastando. Uma menina chorando. E aí a gente pensou, não, isso aí não tá certo não. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos lá ver. O que tá acontecendo? Quando a gente saiu do nosso quarto, a menina tava chorando na escada de incêndio, sabe? O prédio inteiro tava ouvindo ela chorar, gritando, chorando de dor, porque o braço dela, não sei se torceu, se quebrou, mas tava muito, muito, muito inchado. A gente queria levar ela pro hospital, queria chamar a ambulância, ela não queria ir, porque ela não era de lá, ela tava sozinha com... acho que o namorado dela, não sei. E aí, do nada, surgiu polícia, umas 4 viaturas, assim, na frente do prédio. Quando ela viu que tinha polícia, ela começou a fugir, começou a subir pros outros andares. Nisso, tipo, o cara que bateu na menina, não sei onde que se meteu o cara, não sei se o cara ainda tava no quarto, se o cara já tinha saído do prédio. Só sei que o policial chegou e falou pra mim, olha, fica lá um pouco com ela, porque é perigoso ela tentar se jogar do prédio. Daí nossa. Aí eu fui atrás da menina, fiquei lá com ela de olho, tentando conversar, mas enfim, não tendo muito sucesso, mas eu fiquei com a menina de olho nela. E aí foram vindo os policiais pra tentar acudir, só chegando e perguntando o que aconteceu, tirando todas as informações da menina, mas assim, eu não vi ninguém com um saquinho de gelo pro braço da menina. Eu não vi ninguém levando uma água pra menina. E aí, como eu e meu namorado tava na situação, mas não tava tão próximo à situação, a gente deixou na mão dos policiais, mas ainda assim fomos levar uma garrafinha de água pra menina, porque... Mas enfim, com toda essa coisa acontecendo, a gente não conseguiu dormir de novo, porque, enfim, os policiais estavam dando uma olhada no apartamento de madrugada, depois de tudo que aconteceu. Não sei se foram levar a menina pro hospital, mas ficaram o tempo todo examinando o quarto, olhando as coisas que eram no andar de cima, e a gente não conseguiu dormir de novo. E aí no dia seguinte não deu pra aproveitar muita coisa. A gente tava super desanimado, super assim... Será que Okinawa também não é o nosso lugar? De tantas coisas que estão acontecendo, que a gente não conseguiu dormir no primeiro dia, a gente não conseguiu dormir no segundo dia, e só aconteceram coisas ruins até agora. Aí beleza, no último dia, diante de todas as coisas ruins que aconteceram, uma coisinha boa aconteceu, muito bom. A gente foi
na praia, ver o nascer do sol com o tio dele. Foi muito bom, muito gostoso. A gente tomou um café da manhã numa padaria muito gostosa. Mas ainda assim, tudo que tinha acontecido, a gente pensou que talvez Okinawa não fosse o lugar certo. Mas foi bom também pra gente descartar essa possibilidade e focar em outras coisas. Mesmo não dando certo lá nessa fábrica onde meu namorado tava, a gente resolveu sair de lá, sair do apartamento e morar com a minha mãe, com os meus pais, por um tempo, até a gente conseguir encontrar outra coisa. E nesse meio tempo, meu namorado iria receber o seguro-desemprego, mas a gente tava procurando outros empregos em outras províncias, pra não ter que ficar dependendo dos meus pais e trabalhar ali perto e ficar morando com eles. A gente não queria essa dependência. Encontramos um em Kyoto. Era uma fábrica de alimentação, congelamento a seco. Tipo o cup noodle, sabe? Essas coisinhas que é instantâneo. Pra fazer entrevista em fábricas de ramo alimentício, você não entra dentro do setor. Não tem como. É só depois que você começa a trabalhar. Aí a gente passou na entrevista, fomos trabalhar. Chegando lá, vimos qual é que era no negócio. Vestimos aquela roupa toda cotonetezinho, toda de branco, toda encapuzada, toda máscara, fechado aqui, não sei o que, fechado tudo de luva. No verão. A gente ficou sabendo que o ar-condicionado da seção tava quebrado, com todo mundo mascarado, com todo mundo todo encapuzado. Eu pensei, tá bom, né? Vamos fazer gamã, vamos tentar aguentar aqui, porque a gente tá precisando do dinheiro. A gente precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar, tava muito calor. Você sai da seção pra ir pro refeitório. Você sai do prédio e fora do prédio já tá calor. Você entra na seção e já tá mais calor ainda, porque é abafado, tá fechado, as janelas, tá tudo fechado. Eu tava dando tudo de mim pra não desmaiar, sabe? De calor lá dentro. E quando tá muito calor, muito abafado, verão, o cheiro das coisas fica muito mais forte. E o cheiro do setor era um cheiro assim, artificial, sabe? Forte, um cheiro pesado e eu não tava aguentando. Depois do almoço, comecei a sair para tomar água várias vezes, para poder dar uma respirada daquele cheiro ruim e tirar a máscara, pelo menos, né? Porque tava muito, muito, muito quente. E aí, uma das chefezinhas, assim, do escritório que tinha lá dentro, ela olhou e falou para mim, você tá bem? E aí ela me levou pro escritório, eu tomei isotônico pra voltar, né? Minha pressão, ela tava caindo. E ela perguntou, você quer continuar? Você quer ir embora? Eu quero ir embora. Naquele dia, eu acho que eu senti a mesma coisa que eu senti no dia que eu pedi demissão, nos dias em que eu faltava na outra fábrica, sabe? Essa sensação de fraqueza, essa sensação de não conseguir fazer as coisas mesmo. Também foi um aprendizado, assim. Não é pra ser, não adianta forçar porque não é pra ser. E aí eu fui pra casa. Foi difícil o primeiro dia, falei, não vai dar pra trabalhar lá não. Pra passar mal todo dia, eu não quero. E essa empreiteira foi muito, muito, muito atenciosa com a gente. Eles tentaram encontrar outros empregos pra gente, pra não sair daquele apartamento. Ou se conseguisse outro emprego em outra província, eles arranjariam outro apartamento, sabe? E a gente passou pelo menos umas 2 semanas, que a gente já tinha pago pra estar no apartamento, né? Ficou pelo menos umas 2 semanas, eu acho. Não me lembro quanto tempo a gente ficou procurando outros empregos em outras fábricas, em outras empreiteiras. Abrimos um leque, assim, pra ver pra onde a gente ia, porque ali não tava dando pra ficar. Esse período foi muito, muito, muito difícil. Eu sei que eu tô falando muito, 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 mas é porque foi muito mesmo. Nossa, parando pra lembrar agora, a gente passou por tanta coisa. Inúmeras entrevistas. Não passamos. Fomos ver apartamento, não gostamos. Fomos ver vagas de emprego, não gostamos também. E chegou a um ponto que a gente falou, olha, não vai dar pra escolher tanto. Vamos pegar alguma coisa turno alternado mesmo. Vamos pegar alguma coisa que tenha bastante hora extra mesmo. Porque a gente tá precisando e precisamos sair daqui também. A gente começou a entrar em desespero, assim. Então todo dia tava ligando pra um monte de empreiteira. Todo dia, todo dia. E aí surgiu uma vaga de emprego em Nagano. 8 horas de viagem de carro. Aí a gente foi
pra ver o serviço, pra ver se era aquilo tudo mesmo, pra não cometer o erro de não ver o serviço na fábrica, chegar lá, não dá certo de novo, sabe? Deu tudo certo, fizemos a entrevista, passamos, assinamos contrato, beleza, vamos fazer a mudança. Enchemos nosso carro de coisas pra ser uma viagem só de caminhão, fazer viagens com o nosso carro, das coisas que estavam em Tóquio e levar as nossas coisas que ainda estavam na casa da minha mãe pro nosso apartamento de Nagano. Então foram várias viagens que a gente fez. Dirigimos muito, mas conseguimos, decoramos nosso apartamento. Assim, não deu tempo de decorar muita coisa, mas tava com aquela sensação de casa, sabe? Tipo, cheguei, tô com o meu sofazinho, tô com as minhas coisinhas, agora é só organizar tudo na geladeira, organizar os móveis e aquela sensação de alívio tava muito boa. Mas aí não deu certo de novo. Eu tava trabalhando na parte final, que é empacotar as peças. Então eu tava encaixotando coisas todos os dias, pegando material, que mais? Abrindo caixa, escrevendo coisa dos lotes, enfim, eu tava fazendo um monte de coisas que eu, particularmente, achava que era serviço para 2 pessoas, para não ficar pesado para ninguém. Porque eram 2 linhas funcionando e você tinha que empacotar todas as coisas que saía daqui, colocava material aqui, levava coisa, um monte de afazeres, assim. Mas beleza, eu precisava do emprego, eu tava dando conta. Toda essa coisa de preciso dar conta do serviço, preciso, sabe? Acabou voltando essa minha ansiedade que eu sempre tive. E tava desconfortável, muito desconfortável ficar trabalhando lá. E eu comecei a faltar um dia, não vários dias na mesma semana, mas eu comecei a faltar. A gente ficou com suspeita de Covid. Precisamos faltar pra ir no hospital, a gente chamou o táxi, a empreiteira chamou o táxi pra gente, a gente foi lá, fez o teste, a gente não teve como trabalhar no dia. Conversando com a moça da empreiteira, super atenciosa também, ela falou assim, sinceramente com a gente, né, que a empresa percebeu que a gente tava faltando, se a gente continuasse faltando, a gente ia acabar sendo demitido. Eu acho que eles não foram tão compreensivos nessa questão de dor. Se você trabalhar numa fábrica do Japão, sempre você vai encontrar uma pessoa ou várias pessoas com salompas no corpo. Tipo, o pessoal tá todo fudido, todo quebrado e o pessoal tá indo trabalhar pra dar conta do serviço, tem que produzir, tem que bater a meta do dia. Tá com dor no corpo? Beleza, vai no médico, pega remédio. Tá, mas amanhã você vem trabalhar. É só remédio, salompas e é isso. No começo do ano, acho que em março, quando a gente ainda tava no nosso apartamento em Gifu, a gente já pensava, tipo, vamos em agosto pro Brasil? A gente fica um pouquinho aqui, trabalha, junta dinheiro e a gente vai. Mas nesse cansaço de não dar certo as coisas, de tentar e bater na trave o tempo todo, não é no Japão mesmo, as coisas não vão acontecer aqui pra gente, vamos embora. Pedimos demissão, agradecemos a oportunidade, mas é isso, estamos querendo voltar pro Brasil, muito obrigada. A família do meu boy comprou a passagem, ajudou a gente a vir, teve que começar a desfazer das nossas coisas, porque pedindo demissão desse emprego, a gente tinha que desocupar o apartamento, e era tipo assim, temos que desfazer até tal dia pra gente não pagar mais um aluguel. Assim, eu e meu namorado, a gente tem um ritmo mais lento. Porém, pra desfazer de todas essas coisas, a gente precisava fazer tudo muito rápido, negociar as coisas rapidinho pra desfazer logo. E a minha cunhada, a Bruna, me ajudou. A gente desfez, conseguiu desfazer de muita coisa. E ainda assim, tipo, levamos um carrinho cheio de coisinhas de volta pra casa, de coisas assim que a gente iria trazer pro Brasil e de coisas que eu ia deixar com a minha mãe mesmo, que eu não tinha conseguido desfazer, sabe? Mas a maior parte do apartamento a gente conseguiu. Claro que foi difícil desfazer do meu sofazinho que eu tinha acabado de comprar, sabe? Não tinha nem 2 anos. Muitas coisas foi difícil desfazer. Basicamente, foi isso que aconteceu até a gente resolver vir pro Brasil esse ano todo que vocês perderam da minha vida. Eu tenho certeza que esse ano que eu resumi pra vocês num vídeo só vai ficar muito comprido, então eu vou fazer um segundo vídeo contando todas as outras experiências que eu tive depois que eu embarquei no avião. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês comecem a matar a saudade de vocês de mim agora que eu estou de volta no canal. Sim, pretendo postar muitos vídeos de novo.
E é isso, clica no like se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, fala que gostou do vídeo, fala que quer mais, me dê ideias de vídeos que vocês querem assistir, porque agora não vai ser mais conteúdo sobre o Japão, vai ser conteúdo sobre o Brasil, minha experiência no Brasil. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até agora e até o próximo. Beijo!